Os descendentes de Caim ainda existem? A resposta pode te surpreender. Imagine um mundo onde a humanidade ainda dava seus primeiros passos. Poucas pessoas, nenhum reino estabelecido, apenas famílias tentando sobreviver em meio à natureza bruta. Foi nesse cenário que ocorreu o primeiro assassinato da história. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, apresentaram ofertas a Deus, mas algo aconteceu. Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitando a de Caim. A inveja se transformou em ódio. Então a terra manchou-se de sangue pela primeira vez. Mas o que aconteceu depois? Caim foi amaldiçoado e condenado a vagar pelo mundo. No entanto, sua história não termina aqui. Deus colocou uma marca sobre ele, garantindo que ninguém poderia matá-lo. Essa marca era uma maldição ou uma proteção. Seria um símbolo, literal ou um mistério ainda mais profundo. Caim partiu para a terra de Nod, um lugar envolto em mistério. Mas o que havia lá? Seria uma terra desabitada, como muitos acreditam? Ou já existiam outros humanos além dos descendentes de Adão e Eva? E o mais importante, o que aconteceu com Caim e sua descendência após isso? A marca de Caim é um dos maiores enigmas da história. O que era essa marca? Seria algo visível, um sinal físico para que ninguém ousasse atacá-lo? Ou estaria em sua essência, transformando-o de alguma forma? Algumas teorias afirmam que a marca teria alterado sua genética, tornando seus descendentes diferentes do restante da humanidade. Curiosamente, diversas culturas antigas falam de povos amaldiçoados que vagavam pelo mundo, temidos por onde passavam. Seriam ecos da história de Caim? Há registros de grupos marginalizados, vistos como diferentes, que carregavam consigo um mistério ancestral. Poderiam ser descendentes de Caim, preservando sua linhagem ao longo dos séculos. A Bíblia pouco menciona a marca, deixando espaço para inúmeras interpretações. Mas uma coisa é certa: Caim não desapareceu. Ele fundou uma cidade, teve filhos e uma linhagem poderosa. O que sabemos sobre esses descendentes? Seriam eles diferentes dos outros humanos? Ou há algo muito mais intrigante por trás dessa história? Quando Caim foi expulso, a narrativa bíblica menciona que ele se dirigiu à terra de Nod. Mas há um problema nisso. De acordo com a tradição, nesse momento da história, a humanidade ainda era limitada a Adão, Eva e seus filhos. Se Caim partiu para outra terra, quem ou o que ele encontrou por lá? Essa questão levanta hipóteses surpreendentes. Teria havido outras linhagens humanas coexistindo com os filhos de Adão? Algumas interpretações sugerem que Nod não era apenas um local geográfico, mas sim um estado de exílio, um lugar além da presença divina. Outros teóricos, porém, indicam que Caim pode ter encontrado povos primitivos já existentes, o que reabre um debate fascinante sobre a origem da humanidade. Além disso, Caim não apenas sobreviveu, ele prosperou. Ele fundou uma cidade e deu início a uma linhagem. Mas como um exilado conseguiu erguer uma civilização? Quem o ajudou? Seriam esses primeiros habitantes de Nod os ancestrais ocultos da humanidade moderna? Se sim, que segredos essa linhagem esconde? Poucas pessoas sabem, mas a Bíblia menciona descendentes diretos de Caim. Eles não apenas existiram, mas se tornaram figuras importantes na construção das primeiras civilizações. Seu filho Enoque teria dado nome à primeira cidade construída por humanos. Outros descendentes, como Tubal-Caim, foram associados ao domínio do metal e da guerra. Isso levanta uma questão intrigante. A linhagem de Caim desapareceu ou sobreviveu de alguma forma oculta? Sabemos que Noé e sua família foram os únicos sobreviventes do dilúvio. E de acordo com a tradição bíblica, eles não descendiam de Caim? Mas e se a história não for tão simples? Algumas tradições dizem que a esposa de Noé poderia ter sido de linhagem cainita, o que manteria o sangue de Caim vivo na humanidade. E se essa linhagem nunca tivesse desaparecido? E se os descendentes de Caim continuassem influenciando a história em segredo?
Há indícios disso em mitos antigos, em sociedades secretas e até em certas linhagens de poder. Mas para onde essa trilha nos leva? A história do dilúvio parece ser o ponto final da linhagem de Caim. Deus decide recomeçar a humanidade, poupando apenas Noé e sua família. Mas será que essa narrativa é tão definitiva quanto parece? Aqui entra um detalhe curioso. A Bíblia menciona que antes e depois do dilúvio existiam os chamados Nefilins, seres misteriosos, gigantes, híbridos ou descendentes de uma linhagem oculta. E se essa linhagem tivesse alguma conexão com Caim? Algumas interpretações sugerem que os filhos de Caim poderiam ter sobrevivido ao cataclismo de formas que a narrativa tradicional não aborda. Há teorias que indicam que a esposa de Noé ou suas noras poderiam carregar o sangue de Caim, garantindo a sobrevivência de sua linhagem mesmo após o dilúvio. Isso significaria que os descendentes de Caim nunca deixaram de existir, apenas se misturaram com outros povos. Mas se isso for verdade, onde estariam eles hoje? Será que algumas linhagens poderosas da história carregam esse segredo? Se a história do dilúvio não eliminou completamente a linhagem de Caim, então para onde ela foi? Aqui entramos em um campo de teorias surpreendentes. Algumas tradições sugerem que certos povos da antiguidade poderiam ter sido descendentes de Caim, vivendo à margem das sociedades convencionais e mantendo um conhecimento ancestral perdido. Outra teoria fascinante conecta Caim às civilizações que surgiram repentinamente e demonstraram habilidades avançadas, como os sumérios e os egípcios. Seriam esses povos herdeiros do conhecimento cainita? O domínio da metalurgia, arquitetura e astronomia pode ter vindo de uma linhagem com um entendimento especial do mundo, herdado desde os tempos mais antigos. Além disso, há aqueles que acreditam que certas sociedades secretas carregam esse legado. Algumas ordens misteriosas ao longo da história reivindicaram um conhecimento proibido, passado através de gerações. Mas qual seria a conexão entre esses grupos e o antigo descendente de Adão? Estariam eles escondendo algo? Ou pior, ainda estariam influenciando a humanidade nos dias de hoje? Vamos continuar. Mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Se a linhagem de Caim sobreviveu de alguma forma, ela não se tornou apenas um segredo histórico, mas um elemento presente em diversas tradições esotéricas. Muitas correntes ocultistas e religiosas fazem referência a Caim como um arquétipo do conhecimento proibido, do poder marginalizado e até da rebeldia contra a ordem divina. Algumas tradições místicas dizem que os descendentes de Caim herdaram um conhecimento secreto, uma sabedoria oculta que os tornaria diferentes do resto da humanidade. Há relatos de grupos que se autodenominam filhos de Caim, reivindicando uma linhagem espiritual ou até genética direta. Se isso for verdade, então o que esses grupos sabem que o resto do mundo ignora? Seria essa linhagem a guardiã de um conhecimento que se perdeu ao longo dos séculos? E mais importante, se há algo escondido, qual seria o motivo para manter esse segredo? E não para por aí. Algumas crenças vão ainda mais longe, conectando Caim a um dos mitos mais sombrios e intrigantes da humanidade, o surgimento dos vampiros. Mas o que isso tem a ver com sua linhagem? Aqui entramos em um dos mistérios mais intrigantes. Algumas lendas afirmam que Caim foi o primeiro vampiro. Sim, você leu certo. Em algumas tradições ocultistas, ele é descrito como um ser condenado a vagar pela eternidade sem morrer, sedento por algo que nunca poderá alcançar. Segundo esses mitos, a maldição de Caim teria o transformado em um ser imortal, condenado a existir nas sombras. Essa ideia influenciou diversas obras de ficção, incluindo a mitologia moderna dos vampiros. Em certos círculos ocultistas, existe até mesmo uma suposta linhagem de filhos de Caim, que alegam ter herdado essa conexão sombria.
Mas será que essa é apenas uma metáfora? Ou há algo mais profundo por trás desse mito? A relação entre Caim e os vampiros levanta uma questão intrigante. E se essa história for uma alegoria para algo real? Se Caim e seus descendentes foram marginalizados, escondidos e perseguidos, eles poderiam ter se tornado uma sociedade secreta que sobreviveu nas sombras. Até os dias de hoje, se os descendentes de Caim realmente sobreviveram ao longo dos séculos, seria possível identificá-los entre figuras enigmáticas da história? Alguns pesquisadores apontam para a existência de linhagens nobres e líderes que parecem ter surgido do nada, conquistando vastos territórios e demonstrando um conhecimento avançado para sua época. Há, por exemplo, teorias que conectam Caim a linhagens de reis e imperadores antigos. Alguns acreditam que certas dinastias possuíam um conhecimento oculto que as tornava diferentes do restante da humanidade. Alexandre, o Grande, por exemplo, teria uma origem misteriosa, e há relatos semelhantes sobre Gengis Khan e outros conquistadores que pareciam predestinados a dominar o mundo. Além disso, há um elemento curioso. Várias dessas figuras foram associadas a pactos misteriosos, maldições ou habilidades que iam além da compreensão comum. Seria possível que os descendentes de Caim tivessem mantido uma influência secreta sobre os rumos da história? E se essa linhagem não apenas sobreviveu, mas ainda controla aspectos importantes do mundo moderno? A história de Caim não ficou restrita às escrituras antigas. Ao longo dos séculos, sua figura inspirou obras de arte, peças literárias e produções cinematográficas que retratam sua maldição e sua suposta linhagem. Mas por que essa história continua a nos fascinar? Desde os clássicos religiosos até obras modernas como filmes e séries, Caim aparece como símbolo da rebeldia, do conhecimento proibido e do homem que desafia o próprio destino. Em algumas histórias, ele é retratado como um vilão condenado, em outras como um trágico sobrevivente que carrega um fardo insuportável. Mas há algo mais curioso. Muitas dessas obras parecem insinuar que sua linhagem nunca desapareceu. Filmes, livros e até mesmo videogames sugerem que os descendentes de Caim ainda vagam entre nós, ocultos, mas influenciando o curso da humanidade. Mas isso seria apenas ficção ou um reflexo de algo que sempre esteve diante dos nossos olhos? Se os descendentes de Caim sobreviveram, seria possível rastreá-los geneticamente? Com os avanços da ciência, estudos sobre DNA humano permitiram traçar linhagens antigas e suas migrações pelo mundo. Mas será que a ciência já encontrou indícios de uma linhagem peculiar que remonta a Caim? Algumas pesquisas indicam que certas populações carregam mutações genéticas únicas, traços que não se encaixam completamente nos padrões conhecidos. Há teóricos que afirmam que linhagens misteriosas podem ter se misturado à humanidade comum, deixando sinais sutis em nosso código genético. Além disso, algumas famílias nobres e grupos isolados possuem características que intrigam os cientistas. Poderiam essas variações ser resquícios de uma linhagem mais antiga, diferente das demais? Se for verdade, será que alguns dos descendentes de Caim ainda vivem entre nós, sem que saibamos sua verdadeira identidade? Após essa jornada por mistérios, histórias ocultas e teorias surpreendentes, uma pergunta continua ecoando. A linhagem de Caim realmente existe nos dias de hoje? Teria ela sobrevivido através de linhagens nobres, sociedades secretas ou mesmo dentro da genética da população moderna? Talvez a maior questão não seja apenas descobrir se os descendentes de Caim ainda vivem, mas sim entender o que isso significaria. Se essa linhagem carrega uma maldição, será que ela ainda influencia o destino da humanidade? Ou será que Caim e seus descendentes foram apenas vítimas de uma história mal contada, cuja verdade se perdeu no tempo? E agora eu te pergunto, você acredita que os descendentes de Caim ainda estão entre nós? Ou tudo não passa de um grande enigma sem solução?
Deixe sua opinião nos comentários, porque esse mistério está longe de ser resolvido. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.